A síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de um cromossomo extra no par 21. Essa alteração traz características físicas específicas como os olhos amendoados e hipotonia muscular, e está associada à deficiência intelectual em diferentes níveis. Todo ano, no dia 21 de março, celebramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa data tem um propósito essencial: valorizar a vida das pessoas com a síndrome e ampliar o debate sobre inclusão, direitos e qualidade de vida. Este ano, o tema definido pela Organização das Nações Unidas é Melhore nossos sistemas de apoio. O objetivo é reforçar a importância de fortalecer as redes de suporte para essas pessoas. No mês em que também celebramos o Dia Internacional da Mulher, destacamos um tema que muitas vezes passa despercebido: os desafios enfrentados pelas mulheres com a síndrome de Down e por suas famílias. O corpo feminino tem as suas particularidades. Questões como menstruação, TPM, uso de anticoncepcionais e gravidez fazem parte da realidade de qualquer mulher, com ou sem deficiência. Mas como as famílias lidam com essas questões? Qual tipo de suporte elas recebem? Hoje vamos conhecer a história de Hipólita, secretária da diretoria executiva da PAI Curitiba e mãe da Julinha, de 11 anos. Como eu soube na 12ª semana de gestação que a Julinha teria síndrome de Down, a gente teve bastante tempo para se preparar e receber da melhor forma possível. Ela também compartilhou sua experiência sobre como enfrentou e lidou com essas questões ao longo dos anos. Eu já preparava ela desde os 8 anos, digamos assim, né? Fui falando para ela que ela era mulher, que a gente tomou banho juntas, né? Ela viu que tem diferenças do corpo dela pro meu. E esse processo continuou quando a Julinha teve a sua primeira menstruação. Aqui em casa optou-se pela forma natural, deixar ela menstruar durante 1 ano, 2 anos, quem sabe, e daí depois, conforme ela for desenvolvendo, ver qual é o melhor método que pode atender a Julinha e a família de uma maneira, né, geral, assim. Coloquei isso de forma bem clara, bem tranquila, né, que iria acontecer. Eu expliquei para ela que não, que era um sanguinho, que todo mês ia vir, e assim foi. Quando veio, foi tranquila. Mostrei o absorvente, né, fui buscar também, claro, conversar com uma médica, né, mas ela aprendeu bem, assim, a usar o absorvente, fazer as trocas, a higiene, né? Porque era a maior preocupação também. Será que vai manter a limpeza, já que ela tem um déficit cognitivo? Não, tirou de letra. Tem que confiar. Além disso, ela reforça a importância do cuidado e prevenção contra abuso e assédio. Eles não veem maldade em nada, né? Então a gente às vezes sai com a Julinha, tem que cuidar sempre se tá com o vestidinho aparecendo uma calcinha, se não tá, porque a gente tem esse cuidado. E os outros, quando veem isso, podem se aproveitar da criança. Com relação à parte cognitiva, né? Fazer com que ela aprenda, que ela entenda a seriedade de alguns assuntos. Por exemplo, a questão do toque, né? Onde não pode tocar, onde pode tocar. Isso tudo a gente tem que ter um cuidado extra e repetir. Não pode cansar de repetir. Para mais esclarecimentos sobre as questões femininas, convidamos a médica ginecologista e obstetra Ana Cecília Spaltz para informar sobre os métodos mais eficazes para lidar com essa situação através da medicina. Existem medicamentos injetáveis, alguns que são uma vez por mês, outros são trimestrais. Existem os DIUs que podem ser usados com segurança, inclusive alguns que diminuem o fluxo menstrual. Lembrando que algumas poderão usar alguns medicamentos, principalmente anticonvulsivantes, que são incompatíveis com pílula anticoncepcional, mas aí a gente segue com toda essa outra gama de métodos contraceptivos que a gente prefere sempre de longa duração, quer dizer que não tenha que tomar todos os dias com a pílula e que sejam reversíveis. Antigamente a gente via com muita frequência mulheres com deficiência laqueadas muito precocemente pelo medo da família de uma gestação. Não há necessidade, hoje em dia nós temos métodos com uma excelente eficácia, sem necessidade de se fazer uma cirurgia agressiva. Ainda, ela destaca o tabu que é falar sobre esse assunto. É natural que muitas famílias tenham uma super proteção dessas pessoas, mas elas têm sexualidade, elas vão ter desejo sexual e muitas vezes a mãe e o pai não vão estar presentes o tempo todo ao lado delas. Então elas vão ter atividades longe de pessoas que vão estar cuidando delas. É aí que entra a importância do diálogo aberto.
aberto. Mãe e pai sempre devem ser os primeiros a tocar nesse assunto. Explicar o que é uma relação sexual, explicar os desejos que vão aparecendo com o passar dos anos e tratar isso com naturalidade. Por isso, é importante que a escola esteja sempre disposta a apoiar as famílias e alunas, tratando o corpo como um organismo em constante evolução que merece respeito e cuidado. Quando a gente fala da puberdade, é um assunto que não se inicia por volta dos 9, 10 anos. Dessa mudança hormonal desse jovem, a gente já tem que lembrar que tudo isso começa lá no trabalho da educação infantil. É muito importante que a criança, ela consiga entender, ter a sua imagem corporal, conhecer o seu corpo, a função de cada parte do corpo, conhecer suas possibilidades, para que quando ela chegue nessa fase, ela saiba que essas mudanças fazem parte. Então a gente entende que quando eles estão na puberdade, todo o trabalho que antecede de desfraude, de autonomia, tudo isso vai contribuir para que esse processo seja mais tranquilo e que seja mais seguro, tanto para essa pessoa quanto para a família, que vai dar todo o suporte e a segurança para que entre no processo de menstruação, compreendendo que isso faz parte da natureza. Esse apoio escolar foi vivenciado por Hipólita. Eu fui super bem recebida pela assistência social da APAI, né? A Julinha teve, assim, todo o apoio possível nessa fase fundamental da vidinha dela, né? Foi uma assistência, assim, sensacional, sabe? A Julinha desenvolveu muito. A APAI Curitiba celebra esta data, promovendo um olhar mais humano, inclusivo e consciente para as mulheres com síndrome de Down. Elas são fortes, talentosas e capazes de superar qualquer desafio, realizando sonhos e conquistando seu espaço na sociedade. O suporte escolar e familiar é fundamental para estimular seu desenvolvimento, garantindo acesso à educação de qualidade, informação, autonomia e inclusão. Juntos, promovemos respeito, valorização e um mundo mais acolhedor. Feliz Dia Internacional da Síndrome